Evangelho de Lucas, no capítulo 1, onde leremos do versículo de número 26 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 26 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o... Irmãos, só um momento, perdão. Sem o sermão não dá para pregar, né? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Santo Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque estamos na tua casa. Nesse dia, Pai, separado para te adorarmos e bendizermos o seu santo nome, para podermos aprender mais de ti. Por isso, Senhor, da mesma forma que tu falaste ao meu coração, fala também ao coração da tua igreja nesse momento, para que possamos, Senhor, estar desimpedidos, Senhor, de entender a tua palavra. Prepara o nosso coração, dá-nos porção dobrada do teu Espírito Santo, Pai, para podermos fazer conhecimento da tua palavra em nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, como desde a semana passada já estamos fazendo, nós estamos tratando sobre o período do Advento. O Advento, como eu já também expliquei, mas é sempre bom a gente repetir para ficar bem claro, a igreja são as 4 semanas que nos preparam para o nascimento de Cristo Jesus. Então, na semana passada, nós já falamos sobre um texto que nos fala sobre esse momento. E agora lemos esse outro, também em Lucas. E é interessante, porque na semana passada nós falamos sobre o Evangelho de Lucas e essa semana também. Porque o evangelista Lucas é um dos que mais bem detalha o nascimento de Cristo Jesus. Nos dá detalhes que muitas vezes nós não temos nos outros evangelhos. E é interessante nós pensarmos, Lucas era o médico amado, aquele que caminhava com Paulo. E há um relato de Paulo falando que ele esteve com Maria, mostrando que essas histórias que Lucas ouviu podem, não temos provas, mas podem ter sido ouvidas da própria Maria por eles, mostrando a riqueza do detalhe que ele tenta trazer para nós, que envolveu o nascimento de Cristo Jesus. E por isso nós estamos falando sobre esse texto. E aí eu faço uma pergunta para vocês, como eu fiz na semana passada. Como foi o seu ano de 2023? Né? Estávamos conversando com o presbítero Marcos hoje, ele falou assim que novembro foi um mês muito complicado para a família. Né? E cada um de nós, se nós olharmos, pensarmos no mês de novembro, no mês de setembro,
outubro ou qualquer outro mês, nós vamos ver os grandes desafios que nós tivemos. Mas louvado seja Deus, porque nós vencemos todos esses desafios e nos encontramos hoje na casa do Senhor. Isso precisa alegrar o nosso coração. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é, olhando para trás nesse ano, você se sente um filho de Deus? Você se sente um servo ou uma serva de Deus verdadeiramente abençoado por Ele? Como foi o seu relacionamento com Deus esse ano? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Porque quando nós olhamos para trás, muitas vezes nós não enxergamos aquilo que o próprio Deus fez por nós a cada dia. Por exemplo, se vocês estão aqui, eu posso afirmar algumas coisas para vocês. E não é porque eu sou profeta. Eu posso garantir que todos nós estamos respirando. Respira fundo aí para você ver se você não tem um ar. Você já parou para pensar que isso é bênção do Senhor? Um milagre do Senhor na sua vida? Você já parou para pensar que se a composição do oxigênio fosse milésimos diferente, não poderia haver vida na Terra? E que isso é um milagre de Deus para cada um de nós? Muitas vezes, meus irmãos, nós não vemos isso. Por isso, eu desafio vocês. Hoje o nosso tema é Vendo o Impossível de Deus. E vamos ver isso em alguns pontos, mas antes precisamos entender o momento e o contexto que nós estamos. Nós muitas vezes não conseguimos ver tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Mas aqui o Senhor, quando nós pegamos o versículo de número 26 e 27, ele nos deixa claro o momento histórico dessa passagem. Ele começa nos falando assim, no 6º mês. Que 6º mês? 6º mês do ano? Não. Se nós voltarmos para o versículo de número 24 desse mesmo capítulo, nós vamos ver que é escrito assim, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Se nós lembrarmos da história de Isabel, vamos ver que ela era uma mulher já com uma certa idade e que não tinha filhos. E o anjo Gabriel, quando Zacarias, que era sacerdote, estava no seu dia, no seu turno, e ele entra no Santo dos Santos para poder fazer toda a expiação, Gabriel está lá e diz que ele vai ter um filho. E ele, por não acreditar, Zacarias fica até o momento do nascimento do seu filho mudo, não podendo falar. E aquilo que o anjo Gabriel falou para Zacarias e Isabel aconteceu. E aqui nós vemos que justamente para termos uma sequência cronológica, após Gabriel anunciar o nascimento de João Batista, a gravidez de Isabel, ele também agora vai a Maria. E aí vai nos falar aonde ele foi. Ele foi para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade tão insignificante que ela não é citada uma vez no Antigo Testamento. Era uma cidade muito pequena, era um vilarejo. Mas aqueles que estiveram comigo aqui na quarta-feira passada, viram várias profecias falando o que seria feito na Galileia. E aí eu convido os irmãos, eu coloquei no grupo da igreja o estudo, deem uma olhada lá, que a gente fez toda uma correlação de profecias de Isaías, de Oséias, de Zacarias, que falavam sobre o nascimento de Cristo Jesus. E é bem importante nós entendermos isso para podermos ver o que estava acontecendo. E ele nos fala no versículo de número 27, né, que ele foi mandado à cidade chamada Nazaré a uma virgem, desposada com certo homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. É interessante nós pensarmos um pouco sobre o conceito de que é desposado dentro da cultura judaica. O casamento, ele começava quase um ano antes de realmente ocorrer o casamento, a junção carnal entre aquelas duas pessoas, que eles fossem morar no mesmo teto. É como se você ficasse noivo, porém um noivo que já tinha o status de casado. Maria continuava virgem,
na casa de seus pais, mas ela já era considerada casada com José. Por exemplo, se José falecesse, Maria seria viúva. Se José não quisesse mais casar com ela, completar, né, o compromisso, ele teria que se divorciar. Tão sério era esse compromisso. Apesar dela estar na casa de seus pais, esperando toda a negociação do dote pelo casamento, o pagamento dele, para que o casamento pudesse ser consumado através de uma festa. Então, quando ele nos fala aqui que ela estava desposada, estava falando que praticamente era um casamento, só que em casas ainda separadas, sem a consumação carnal. Então, ou seja, por isso poderíamos garantir que ela era uma jovem virgem. E é interessante, meus irmãos, que a única informação que nós temos sobre Maria é essa que está aqui. Não nos fala detalhes de quem ela é, a sua idade. Sabemos que os casamentos, né, naquela época eram feitos com as meninas que casavam entre 13 e 14 anos. Então ela era muito jovem. Então é a única informação que nós temos. Mas como é que ela conseguiu ver o impossível de Deus acontecendo? A primeira coisa, meus irmãos, que nós podemos fazer para ver o impossível de Deus acontecendo é quando nós nos alegramos. Olha a saudação do anjo Gabriel a ela, no versículo de número 28. Ele diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse, qual é a palavra que está aí? Alegra-te. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Por isso, meus irmãos, nós podemos afirmar que para podermos ver o impossível de Deus acontecendo, a primeira coisa que nós precisamos é nos alegrarmos. Mas de que tipo de alegria o anjo Gabriel está falando? É a alegria que nós temos quando nós estamos com nossos amigos, quando a gente recebe um dinheiro que a gente não estava esperando, ou quando a gente, né, nosso time do futebol ganha. Eu sou botafoguense e não falo sobre futebol, então, só para deixar bem claro. Mas é esse tipo de alegria que nós estamos falando do texto? Não. Timothy Keller vai nos falar sobre esse tipo de alegria. A alegria que nós temos com o Senhor, ela é uma virtude ligada ao nosso relacionamento com o nosso Deus. Quando nós vemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando Deus nos fala sobre o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, um dos gomos desse fruto é a alegria. A alegria de nos relacionarmos com Deus, sendo esse relacionamento um relacionamento consistente. Não tem nada a ver com coisas passageiras ou triunfos sobre os nossos rivais. Timothy Keller então vai dizer assim: é o puro deleite em Deus pela pura beleza e valor de quem Ele é. Seu oposto é a desesperança ou o desespero, e a sua falsificação, o entusiasmo baseado na experiência de bênçãos, não do abençoador, provocando oscilações de humor conforme as circunstâncias. Por isso que a palavra nos fala que, independente daquilo que nós passamos na nossa vida, nós precisamos estar alegres, confiantes no Senhor, porque nós não podemos olhar, como Timothy Keller vai falar aqui nesse texto, não podemos olhar para aquilo que Deus faz por nós, mas precisamos olhar para Ele, saber quem Ele é, saber o sacrifício que Ele fez por nós, graça imerecida, nos dando o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. E isso tem que trazer júbilo para o nosso coração. Precisamos a cada momento pensar que precisamos estar alegres, porque o Senhor, pela sua misericórdia, nos deu Cristo Jesus para podermos ter um relacionamento próximo com Ele. Deus está aqui nesse momento conosco. Essa é uma certeza que nós precisamos ter no nosso coração. E Ele continua nos falando: alegra-te, muito favorecida. A palavra que foi traduzida aqui como favorecida quer dizer cheia de graça. E ela se refere a quem é o recipiente da graça. Ela não é a graça em si, mas ela estava sendo escolhida por Deus, separada por Deus, para que a graça dele pudesse nos alcançar, através de Cristo Jesus. Essa é a favorecida. Porque, meus irmãos, isso
numa pregação do reverendo Web Sérgio no ano passado, ele trouxe um detalhe para o texto que é muito importante para o nosso entendimento dessa passagem. Porque, devido às promessas, todas que nós estudamos na quarta-feira, nós sabíamos que as mulheres judias estavam esperando que uma delas fosse a mãe do Salvador, do Messias. Havia essa esperança. E quando o anjo sauda Maria, ela tem certeza que essa saudação só pode ser em função dela receber como o privilégio de ser mãe do Salvador. Por isso que ela se assusta tanto, porque ela era uma virgem prometida e agora há um anjo na frente dela dizendo que ela seria sua mãe. Há um autor que ele faz a tradução do que seria para podermos entender o que o anjo falou para ela. Ele diz assim: salve, tu que és escolhida e favorecida especial do Altíssimo, para ter a honra que as mães judias por tanto tempo esperaram. Isso está no comentário chamado Esperança. E você percebe que havia esse anseio. E aí o anjo termina falando: o Senhor é contigo. Irmãos, o Senhor é conosco a cada dia. Da mesma forma que ele prometeu para Maria, naquele momento o anjo prometeu que o Senhor era com ela, Deus é conosco a cada dia. Por isso que nós precisamos nos alegrar. Quando nós passamos pelos problemas, precisamos passar sim com júbilo, sabendo que o Senhor venceu o mundo, sabendo que Ele nos dá a força necessária para podermos passar por todas as tribulações. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero trazer é esse. Precisamos ter alegria. Alegria para servir o Senhor, para poder ver o seu impossível. Mas também, além de ter alegria, nós precisamos começar a ver as promessas de Deus serem cumpridas. E isso nós vamos ver do versículo de 29 a 33. Versículo 29, Maria vai dizer assim: ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, essa saudação. Perceba que há dúvida para ela se realmente aquilo que Deus já colocou no coração dela é a verdade. E ela começa a pensar o que significaria isso. E aí o anjo começa a explicar. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aí, versículo de número 31. Eis que conceberás e darás à luz a um menino, a quem chamará pelo nome de Jesus. Meus irmãos, o que o anjo está colocando aqui, quem estudou com a gente, né, na quarta-feira vai lembrar de Isaías capítulo 7, versículo 14. Eu estou insistindo, tá, gente? Porque é para ver se vocês veem, tá? Porque a gente está estudando aqui para que a gente possa conhecer mais desse assunto. Tá? Mas o que acontecia naquele texto? Ele vai falar, Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamar pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí, naquele momento, o que o anjo está anunciando no versículo de número 31 é justamente isso que estava já previsto na profecia. E ele continua no versículo de número 32: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, ou seja, Filho de Deus, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Filho Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Meus irmãos, nós estudamos isso em 2 Samuel, capítulo 7, na mini vigília que teve no lugar do grupo de orações dos lares, há 2 sextas-feiras. Nós falamos sobre essa oração. Naquele momento, Davi queria construir a casa do Senhor. E o Senhor falou: olha, ninguém nunca quis isso. Não será você que vai construir, será o seu filho. Mas porque você teve essa vontade no seu coração, você terá eternamente um herdeiro seu no trono de Israel.
E aqui, através de Jesus, que humanamente falando era um descendente de Davi, se cumpre também a palavra de Deus. A promessa de Deus, meus irmãos, ela nunca volta vazia. Ela sempre se cumpre, porque Deus, nós precisamos lembrar de uns atributos dele, que é a sua onisciência. Não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que ele precise aprender, não há nada que ele possa trocar a sua opinião porque aprendeu alguma coisa nova, porque ele é a fonte de toda a sabedoria. Essa é a certeza do nosso coração. Por isso nós podemos falar como fala em Números, capítulo 23, versículo de número 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos olhar para as promessas de Deus. Ele nos prometeu um Salvador e ele cumpriu a sua promessa. E ele, através do Espírito Santo, nos prometeu que aquele que confessasse com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e que fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teria a vida eterna. Porque dele Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho Jesus para morrer, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a certeza do nosso coração. Por isso, meus irmãos, nós sim podemos ver o impossível de Deus acontecendo em nossas vidas, porque as promessas deles também já se cumpriram nas nossas vidas, porque Jesus se fez carne e morreu por nós naquela cruz, e nós hoje aqui estamos pela misericórdia de Deus. Por isso, sim, nós precisamos sempre ver o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, mas nós também precisamos, além de ver as promessas de Deus serem cumpridas, nós também vamos ver o impossível de Deus quando nós percebermos os milagres que acontecem à nossa volta. E eu já fiz aquela primeira palavra, né? Se nós olharmos para a nossa respiração, é um milagre de Deus na nossa vida. Se nós olharmos que esse dia só existe porque Ele formou esse dia para nós, é um milagre para a nossa vida. Se nós olharmos que quando acordamos e abrimos nossos olhos, isso só foi possível porque Ele nos deu mais um dia de vida com fôlego, é um milagre na nossa vida. E ele começa, a partir então do versículo de 34 a 37, nos mostrar os milagres que Deus faria. Maria começa com uma dúvida. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Amados irmãos, aqui a presença do Espírito Santo nos lembra o momento de criação de todas as coisas. O Espírito Santo tem um poder, junto do Pai e do Filho, de gerar vida. Todas as coisas foram criadas pelo poder de Deus, pela sua palavra. E eles juntos decidem: façamos um homem. O Espírito Santo ali estava naquele momento gerando vida. E é para que não houvesse o pecado original. O Espírito Santo volta novamente a agir, fazendo que houvesse vida dentro de Maria, gerando uma vida. Aquele que queria nascer. E é interessante que ele usa aqui: e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A palavra que foi traduzida por sombra aqui seria uma sombra produzida por uma nuvem. E aí nos remete a que momento da história? O momento do deserto, onde o Senhor se apresentava ao povo durante a noite como uma coluna de fogo, para que o povo pudesse saber onde ele estava e para poder aquecê-lo. E durante o dia, no sol escaldante do deserto, havia a sombra que cobria todo o povo para mostrar a presença de Deus, mostrar o caminho que deveria ser seguido, mostrando que ele é que estava à frente do povo.
Aqui, o que o anjo estava falando para ela, que ela seria seria gerada através do Espírito Santo, e que o Senhor cuidaria dela, estaria com ela a cada momento, protegendo e guardando sua vida e o destino daquele menino, o destino de ser o Salvador. E aí nós percebemos que ele continua nos falando, que também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, nós já falamos sobre isso. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, aquela referência que eu falei antes, né, para aquela que diziam ser estéril. E aí ele completa, versículo de número 37. Podemos ler todos juntos? Diz assim o versículo de número 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Podemos sim, meus irmãos, a cada momento do dia, ver o impossível de Deus acontecendo. Precisamos ser sensíveis à presença do Espírito Santo, porque Ele nos guia a cada momento. Aquilo que Ele prometeu para Maria é uma verdade também para as nossas vidas. Podemos sim confiar no Senhor, porque para Deus não haverá impossível. O que nós precisamos fazer é confiar, sabendo que muitas vezes o Senhor não vai atender aquilo que nós queremos, mas aquilo que é a vontade dEle para as nossas vidas, com certeza Ele vai nos dar. Percebem? Podemos ver a cada dia o Senhor nos dando coisas que nós não poderíamos ter se não fosse pela presença dEle. Sabemos que muitas vezes nós somos egoístas e queremos muito mais. Mas o Senhor nos dá o pão de cada dia. E a palavra nos garante que eu já sou avançado em dias, mas nunca vi o justo mendigar o pão. O Senhor nos sustenta a cada momento. Muitas vezes caímos doentes e o Senhor nos cura. Muitas vezes passamos por problemas, mas a mão do Senhor está ali, com seu poder, muitas vezes permissivo, para que nós possamos crescer. Mas o Senhor cuida de nós a cada momento. E quando passamos essas tribulações, olhamos para trás. E aí sim percebemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Muitas vezes, quando estamos no meio da tempestade, nós não percebemos o que o Senhor está fazendo. Mas quando passamos a tribulação e olhamos para trás, naquele momento de bonança, com certeza, podemos olhar para trás e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é uma certeza na nossa vida. O Senhor cuida de nós a cada momento, seja através das suas promessas, seja através dos seus milagres. E o que nós precisamos? Crer somente. É o que o Senhor nos pede a cada momento. E é por isso, meus irmãos, que como último ponto, eu queria colocar para vocês que nós conseguimos ver o impossível de Deus quando nós nos entregamos à vontade de Deus. Olha o versículo de número 38. Maria ouviu toda a promessa de Deus, viu tudo aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. E ela termina o texto dizendo assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Meus irmãos, precisamos parar para pensar o que essa jovem estava colocando de risco na sua vida. Lembra quando eu falei que ela era desposada? Ela já era considerada casada. E essa virgem que estava na casa do seu pai iria aparecer grávida. O destino de uma mulher adúltera, como do homem adúltero, era ser apedrejado até a morte. Aquela menina, na sua inocência, na sua pouca idade, ela não sabia o que iria acontecer na sua vida. Ela só sabia que ela tinha sido escolhida para ser mãe do Salvador. Se nós ficarmos outros textos mais à frente, vamos ver que José pensou inclusive de fugir secretamente para não difamá-la, para que ele pudesse passar tipo assim, olha, engravidou ela e agora fugiu para não assumir o seu compromisso. E ele é impedido pelo anjo Gabriel.
dizendo para ele que ele poderia receber, que aquele que estava no ventre da sua esposa, de Maria, tinha sido gerada pelo Espírito Santo. Mas ela confiou a vida nas mãos do Senhor. Ela parou para pensar, sabendo as consequências do que poderia acontecer com ela. Mesmo assim, ela se entregou nas mãos do Senhor, primeiramente como sinal de fé, como sinal de entrega, mas principalmente por um amor abnegado. Porque ela sabia que mesmo que ela perdesse a vida, mas isso fosse significar a salvação de muitos, ela estava disposta a se entregar por isso. Quando nós nos entregamos na mão do Senhor, meus irmãos, com certeza Ele faz maravilhas através de nós. Ele nos usa como instrumentos para podermos fazer a sua palavra. Mas nós precisamos, como Maria, nos entregarmos em confiança, independente dos nossos problemas, independente daquilo que nós estamos passando. Nós precisamos olhar para Deus e dizer: aqui está seu servo, a sua serva. Faz comigo conforme a tua vontade. Eu fiz uma pergunta no início, meus irmãos, eu queria voltar para ela. Eu perguntei para vocês como foi o ano de 2023. E se vocês se sentiam verdadeiramente filhos de Deus, servos e servas do Senhor, abençoados por Ele. E com certeza, nós nunca nos sentimos assim. Porque nós olhamos para os nossos problemas e muitas vezes sucumbimos perante eles. Nos sentimos fracos para resolver as nossas situações. Nós não sentimos força nenhuma. E realmente não temos. Porque quando nós procuramos na fonte errada, meus irmãos, não há como conseguirmos ter realmente a presença de Deus. Por isso, meus irmãos, se nós queremos realmente que Deus esteja conosco a cada momento, tomando as decisões nas nossas vidas, sendo que nós, servos fiéis, nas mãos dele, nas mãos do olheiro, nós precisamos nos alegrar com todos os problemas que nós passamos. Precisamos nos alegrar, sabendo que mesmo que a gente não consiga resolver aquela situação, nós temos que dar glória a Deus. Em tudo, dai glórias, diz a palavra do Senhor. Precisamos olhar para as nossas vidas e saber que não dorme nem dormita o guarda de Sião. Quando nós nos alegrarmos, independente da situação, nós vamos passar a ver as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas. Quando nós olhamos e entendemos o que Deus prometeu para nós e sabemos que Ele cumpriu isso pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós conseguimos começar a ver o que Deus faz por nós. Porque se Ele nos deu o seu Filho, o que não mais fará por nós? Essa tem que ser uma certeza. Precisamos olhar as coisas que acontecem no nosso dia, os livramentos, as situações que passamos e vermos a mão poderosa do Senhor agindo com milagres. Porque os milagres continuam acontecendo, meus irmãos. Nós que, pela nossa insensibilidade, não percebemos o que Deus tem feito por nós a cada dia. E no final, precisamos confiar que a nossa vida deve estar nas mãos deles. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nos preparar para verdadeiramente ver o impossível de Deus acontecendo em nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar. Agradecido, Deus, pela tua misericórdia, agradecido, Senhor, pela tua graça, agradecido, Senhor, pela tua palavra, Pai, que fala aos nossos corações e nos prepara, Senhor, para te sermos fiéis. Ó Pai amado, que a alegria que só pode ter aquele que te ama, venha sobre nós, Senhor, nessa noite, que nós possamos nos alegrar, independente de tudo aquilo que nós passamos. Pai amado, que nós possamos ver as suas promessas, Senhor, que já foram cumpridas em nossas vidas.
vidas e darmos aleluia a Ti, Pai, levantar louvores, agradecer, Pai, através de oração, mas principalmente, Pai, dando testemunho de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia. Que possamos ver, Senhor, os Teus milagres acontecendo a cada dia em nossas vidas e que nós possamos confiar em Ti. É isso que eu te peço, Senhor, para nós, não só nesse final de ano, mas que essa igreja, Senhor, que está começando um novo tempo, possa Te servir, Pai, possa Te ser fiel cada vez mais e que possamos, Senhor, confiar na Tua vontade e que nós possamos, Senhor, trazer pessoas para esse local, para Te conhecerem, para a Tua honra e glória, sendo, Pai, que nós somos apenas servos Teus, que nós possamos nos colocar, Senhor, nas Tuas mãos, para sermos instrumentos da Tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para receber a bênção. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a graça imerecida de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, com o amor imutável de Deus o Pai e as doces consolações e a sabedoria do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.